Bom, hoje o tema, a força do hábito. O texto é o Evangelho de João, capítulo 5, nos versículos de 1 a 9. Eu quero aqui pedir, por favor, para ficar de pé, os irmãos de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Campinas e de Brasília, que estão aqui hoje nos visitando. Sejam todos bem-vindos. Cadê os irmãos? Bom, eu fui alcançado pela mensagem do Evangelho com 43 anos de idade. E quando você fica 43 anos vivendo a sua natureza humana, você adquire hábitos. Eu tive muitos hábitos durante a minha vida. Muito difícil de largar. Eu trabalhava na USP, meu salário era muito pequeno. Eu vivia me queixando do meu salário. Eu lembro que, como faixa preta, eu comecei a dar aula de artes marciais na USP para aumentar o meu salário, mas eu continuava reclamando do salário. Depois, querendo ganhar um pouco mais, eu comecei a dar aula de dança na USP, e tinha muitos alunos como professor de dança, mas eu reclamava do meu salário. Eu não queria deixar o meu emprego. Era um emprego tão bom que eu tinha na USP. Uma das minhas missões era ler todos os jornais. Então eu chegava de manhã para trabalhar e ficava lendo o jornal. E aí eu pensava, se eu sair daqui, eu vou ter que trabalhar. E aí eu fiquei acomodado. E os anos foram passando. Eu lembro que eu já estava com 7 anos reclamando do salário e não fazia nada, porque aquilo se tornou um hábito. Reclamar, reclamar e reclamar. Eu lembro que toda semana eu tinha que levar os documentos no centro de São Paulo. Toda semana eu ia no cinema, à tarde. Eu tinha um chefe que depois do almoço, ele dormia na mesa. E eu afastei os armários do arquivo e fiz uma mesa, uma cama com o diário oficial. Meu chefe dormia sentado e eu deitava. Eu acordava quando ele tossia. Opa! E aí eu acordava, e aí ele falava, vamos trabalhar? Vamos! Já era quase na hora de ir embora. Mas eu vivia reclamando e acomodado, eu não fazia nada para mudar. E muitas vezes a gente vai criando um círculo ao nosso redor de pessoas iguais a gente. E aí um vai puxando o outro para baixo, né? Você chega e fala para a pessoa assim, aquele bom dia desanimado, né? Bom dia. E aí a pessoa às vezes nem responde, só faz assim. E às vezes naquele esforço você fala assim, você está bem? E aí o outro fala, tem alguém bem aqui? Aí chega um e fala, e o negócio está feio, não está? Tá. Aí vem outro e fala, e vai ficar pior, cara. E aí a gente está naquele ambiente que você olha, você fala, nossa, que é isso? A coisa aqui está feia. Você já se viu assim? Você conhece alguém que adquiriu esse hábito? Alguns falam, eu vou parar de fumar. Ou então, eu vou para a academia me exercitar. Agora vai chegar o fim do ano, né? Então, verão. E aí o verão, você tem que estar, né? Aí vamos para a academia. Aí chega lá, aquela esteira, você tem que ficar correndo sem sair do lugar. Dá aquele tédio, aí você vê aquelas pessoas com aqueles pesos enormes, com aqueles músculos sem causa. E aí eu perguntei para um assim, para que tanto músculo? Ele falou, não, você vê, ó. Sim, mas esses músculos servem para quê? Não, mas olha só. É um músculo que não tem muita
Não serve para nada aquilo. Às vezes eu vejo eles fazendo barra. Então, para chamar atenção, aqueles braços enormes, eles sobem na barra. Aí faz 5. 5 barras com esses braços enormes. E a primeira coisa que ele desce da barra, o que ele faz? Tem um espelho na frente. E aí você vai vendo aquilo, você fala, puxa vida, tem que estar aqui nesse lugar, sem causas. E a gente vai desanimando, e um vai puxando o outro para baixo. Eu tenho um defeito, procrastinar. Eu sei que eu preciso fazer, mas eu vou adiante. Eu lembro, eu tinha uma palestra no Rio, quase no Rio de Janeiro, e a palestra era 8 horas da manhã. Era um tema novo, eu juntei algumas coisas que eu estava pensando em falar, mas eu não tinha ainda montado a apresentação, nem feito um ensaio. E aí eu sentei 10 horas da noite e fiquei até 5 horas da manhã. Aí eu tomei banho, me arrumei, sentei no carro e rodei até chegar na cidade de Cruzeiro, que é bem longe. Quando eu cheguei lá, a empresa tinha alugado um ginásio de esportes e colocou todos os empregados, 5.000 pessoas no auditório, e eu com uma cara de cansado, com sono, porque eu fui procrastinando, fui adiando. E eu queria que você pensasse, quais são as coisas que você precisa mudar? A minha esposa, ela chama o meu escritório de chiqueirinho. Lá tudo é bagunçado. Eu preciso mudar, mas eu entro no escritório, se alguém mexer, eu entro em pânico. Porque no meio da minha bagunça, eu acho tudo que eu preciso, mas eu preciso mudar. Porque quando chega uma visita em casa, a primeira coisa que a minha esposa faz é trancar a porta do chiqueirinho. Eu sei que ela deseja muito que eu mude nessa área. E você? Eu sei que todos nós temos coisas para mudar. Então, independentemente de você ser cristão ou não, eu creio que todos nós já tivemos ou vamos ter dificuldades em nossas vidas, coisas que a gente sabe que a gente precisa mudar. Deus sabe que isso faz parte da condição humana. E aí Ele permitiu que João, um dos seguidores mais próximos de Jesus, registrasse essa história de João no capítulo 5. Mas, quando que a gente gosta de mudanças? Em que momento que você vê as mudanças com bons olhos? Só tem um momento, quando as mudanças partem de você. Quando você está propondo mudanças, mas se alguém está propondo mudanças para você, a primeira reação é, vai querer tirar da zona do conforto, vai querer tirar, eu já estou tão acomodado aqui. Eu sempre, por exemplo, você já parou para pensar que você senta sempre no mesmo lugar na igreja? E tem gente que já entra assim, né, para ver se alguém sentou no lugar dele. Esse lugar, esse canto aqui é meu. Força do hábito. Então, para a gente quebrar o hábito, quem está desse lado, se você não tem dificuldade motora, passa para o lado de cá. E quem está desse lado, passa para o lado de lá. E vamos já praticar a mudança e ver os transtornos que a mudança provoca. Nossa, que confusão! Caramba, que transtorno, hein? Tem gente que está lutando. Tive que sair do meu lugar.
Irmãos, somos um movimento cristão. Estamos sempre em movimento. Então vamos ler João, capítulo 5, do 1 até o 9. Depois disso houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existia um tanque, que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico esse tanque se chama Betzata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele estava doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Vamos orar. Deus eterno, muito obrigado, porque nós estamos aqui. Mais uma semana o Senhor cuidou de nós. Vivemos numa cidade tão violenta, numa cidade onde falta amor, mas o Senhor tem cuidado de nós, e por isso estamos aqui para louvar, para ouvir a Tua palavra, para termos um convívio espiritual, e saímos daqui diferente. Portanto, Senhor, que abra o coração de cada um que está aqui, que todos nós possamos compreender a vontade que o Senhor tem para nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Bom, no começo do versículo 1, o texto diz assim: depois disso, ou seja, depois do capítulo 4, chegou o capítulo 5 e Jesus agora está num tanque, com um monte de gente doente. Esse depois disso mostra que Jesus não era uma pessoa acomodada. O capítulo 4 começa dizendo que Jesus estava tendo um problema, os fariseus estavam falando que ele estava batizando mais do que João, e para evitar um problema com João, Jesus resolveu sair do lugar onde ele estava, e aí ele foi para Samaria, e ele foi pelo caminho mais curto, um caminho que não era usado pelos judeus, porque os judeus não gostavam muito de encontrar com os samaritanos. E aí Jesus chegou em Sicar, e lá ele encontrou com aquela mulher, e aí ele começou a falar que ele era a água da vida, que ele era o pão da vida, que ele sabia da vida dela, ele sabia que ela tinha tido vários casamentos, ou seja, Jesus passou para ela: olha, eu venho acompanhando a sua vida há muitos anos. E quando ela viu que ela estava diante do Messias, ela saiu gritando pela cidade, ou seja, ela foi a primeira mulher evangelista da Bíblia, porque ela saiu anunciando os atos que Jesus fez ali naquele encontro com ela. E Jesus ficou 2 dias em Sicar, e dali ele foi para Jerusalém, e ele tinha que subir, e Jerusalém ficava aproximadamente 750 metros de altura do nível do mar, e Jesus subiu. Irmãos, a vida de Jesus era intensa, ele estava de um lugar para o outro, era tudo a pé, e eu tenho buscado
buscado no meu dia a dia andar mais a pé para poder sentir um pouco de como que era naquele momento. Eu tenho andado 13 quilômetros a pé, 8 quilômetros a pé, 5 quilômetros a pé, e aí eu juntei uma galera e agora nós estamos andando e a gente vai até participar de uma competição de corrida em 5 de dezembro, lá em Guarulhos, onde a gente vai correr 5 quilômetros, porque Jesus, ele era assim, a vida dele não era estática, não era repetitiva, ele estava sempre em novos desafios, e Jesus chegou em Jerusalém, está lá, no tanque, desafiante, 2 dias, ele passou em Sicar, e aí ele chegou lá, no tanque de Betzata. Esse tanque, ele significa Casa das Oliveiras. Como que tem sido a nossa semana? A sua igreja em casa, ela acontece todas as semanas? A nossa vida é uma mudança. Da nossa igreja em casa, cada semana a gente faz numa casa. E agora a gente está incluindo os visitantes. Então, eu investiu em amizade. Fala para a pessoa, olha, eu tenho um grupo, se você quiser, a gente se reúne na sua casa. E a gente vai para a casa dessa pessoa, aí tem que procurar a rua e achar o endereço, e muda de lugar, e faz diferente a coisa, e tem casa que é grande, tem casa que é pequena, e a gente está lá se reunindo. Irmãos, como que tem sido para nós a nossa semana? Jesus era muito intenso. Deve haver uma insatisfação positiva, de dizer para nós mesmos que nós nunca estamos satisfeitos, porque às vezes eu converso com pessoas, e aí eu falo, ei, você estava de férias? Tá. Ei, como é que foi? Não, eu viajei para o mesmo lugar, inclusive eu vou sempre na mesma praia, sabe? O rapaz da barraca até já sabe o que eu gosto de comer. Nossa, que tédio, todo dia. Tem uma música, né, da minha época, quem tem mais de 60 aí vai lembrar, Chico Buarque cantava assim, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Você já imaginou se todos os seus dias fossem exatamente iguais? Que tédio. O que é que torna a vida fascinante? Faz diferente, muda, tenta alguma coisa, irmão, mas muda. Mas o cérebro, ele adora as mesmas coisas, e aí tem Alzheimer, né? Lá na frente, o que é que te espera? Alzheimer. Tem que usar, tem que pôr para funcionar, é um lugar novo, é caminho novo, é gente nova. Mudou tudo. Eu lembro como é difícil a gente mudar, né? Como eu fui alcançado com 43 anos, eu mudei para a minha cidade, chegando lá, o meu vizinho me convidou para uma festa. 17 anos a gente gosta de ir em festa? Gosta ou não gosta, jovens? Agora, claro que gosta. E aí eu fui na festa com o meu vizinho. Quando cheguei lá, eu falei para ele, fazia uma semana que eu morava, eu falei, Jala, que gente estranha. Ele falou, é tudo ladrão. Eu falei, e essas meninas que estão aqui, tudo envolvidas com ele, inclusive se você tirar alguma para dançar, você pode morrer. Olha que festa! Eu lembro que eu fiquei cabisbaixo no canto, de vez em quando eu dava uma olhadinha e... Aí quando chegou um certo horário, ele falou, vamos embora. E eu falei, nossa, escapei dessa. Aí passou uma semana, ele falou, e aí, vamos para a festa? Gente, vocês acham que eu fui? Claro que eu fui. Eu comecei a frequentar o lugar. Eu fui perdendo completamente a noção do risco e do perigo. E o pior, como eu jogava futebol, eu passei a jogar futebol com eles. Eu lembro que a gente tinha 2 sacolas, uma de roupa e outra de armas. E aí eu estava tentando ser piloto na Força Aérea, e o máximo que eu consegui pilotar lá foi a vassoura, que eu varri o pátio pra caramba.
e ao mesmo tempo treinando artes marciais, jogando num time que só tinha bandido, tinha tudo que eu achava que eu precisava ter naquela época, briga todo domingo, e se a gente estava perdendo, tem uma sacola de arma. E aí quando eu estava com 35 anos, eu fui alcançado por Jesus Cristo com 43, com 35 eu falei, eu vou sair desse hábito, eu vou abandonar esse time, e aí eu procurei um time só de gente boa. Primeiro jogo, eu levei R$10, porque eu pensei, quando acabar o jogo, aí vai tomar alguma coisa, e aí cada um com R$10, e aí a gente faz aquela festinha depois do jogo. E aí quando eu cheguei no vestiário, naquele time só de gente boa, roubaram a minha carteira. Olha como é difícil, às vezes a gente quer mudar, mas as circunstâncias ao redor, e aí eu falei um monte lá no vestiário, e no outro domingo, lá estava eu no time que eu joguei a minha vida inteira. Como é difícil a gente mudar, não? Até que eu fui alcançado, e aí eu comecei a estudar a Bíblia, e hoje eu percebo que a pessoa que estudou a Bíblia comigo, ele tinha, na época, 7 meses de cristão. Eu vejo ele pregando aqui, e eu falo, nossa, Deus é incrível, porque eu era um tranqueira, e Deus colocou um tranqueira para estudar a Bíblia comigo, e eu nem sabia que ele era também um tranqueira, e aí eu pude entender, nossa, todos nós aqui temos uma história, mas Jesus transformou a nossa vida, como foi falado aqui, o sangue dele, o sacrifício dele, impõe mudanças, e essa mudança, ela é dinâmica, ela não acontece só no batismo, é de glória em glória, é de pouquinho em pouquinho, todo dia a gente vai se esforçando para mudar alguma coisa, e quantas coisas eu já mudei, nesses anos, como cristão, mas o homem estava lá, 38 anos, sem se mexer, e para mudar de vida, requer um esforço para sair do lugar. Estava 38 anos esperando por alguém que fosse fazer algo por ele. Assim a vida não muda. Se eu estou insatisfeito com a minha vida, eu devo mudar de vida. Se eu estou insatisfeito com a minha profissão, com o bairro onde eu moro, eu preciso mudar, eu preciso tirar aquilo que está me atrapalhando, porque essa mudança começou no dia do seu batismo, e ela tem que acontecer todos os dias, até a volta de Cristo. Mas alguns passam a vida toda esperando algo acontecer, e não fazem nada de concreto, passa a reclamar, e reclamar tem um significado interessante, reclamar, você já clamou e está reclamando, clamando de novo, e clamando se queixando. Uma das coisas que eu tenho buscado abandonar, como cristão, é reclamar. Eu não reclamo, minha mulher até fala, nossa, você não reclama, eu não reclamo. Eu estive na África, sumiram com a minha mala, eu fui lá para dar uma palestra, eu cheguei segunda-feira, minha palestra era quarta-feira, na terça-feira, nem um sinal da mala, e aí o organizador do evento me levou num shopping, e como eu não reclamei que a mala sumiu, eu ganhei um conjunto novinho de roupa. Olha como Deus é bom, gente. Eles compraram sapato francês, eu nunca tive sapato francês. Compraram calça social, camisa, cinta. Eu estava todinho zerado. Eu não reclamei. E aí quando terminou, eu fui lá dar uma palestra, eram 2 dias de palestra, o terceiro dia ia ser um jantar. E eu fui avaliado no evento, e olha que estava, uma das palestrantes era a secretária do Mandela, que foi secretária há 19 anos, tinha também uma doutora aqui de São Paulo, em secretariado, e eu fui escolhido o melhor palestrante
do evento, e tinha uma secretária, que ela é secretária executiva do Banco Central da África. Ela gostou tanto da minha palestra, eu falei lá sobre qualidade de vida na vida do secretariado. Ela entrou no meu site, ela escolheu a palestra, falou com o organizador do evento, e o organizador do evento falou: você topa dar uma palestra amanhã? Pode ser o mesmo valor que você cobrou para vir no evento? E aí eu falei: cara, e aí no outro dia eu fui lá com ele, estava lá todos os executivos do Banco Central, e aí eu fiz uma palestra. Eu fiquei tão animado, primeiro por estar lá na palestra, primeiro também por ver tanta negrada no mesmo lugar. Assim, lá na África, 10 negrão parados na esquina, não é suspeito, gente. Não tem nenhum problema. Então eu estava tão animado por causa disso. E você está animado? Ou você tem reclamado? Você está animado? Ou eu poderia ficar me queixando? Teve um outro palestrante, uma mulher de Salvador, que a mala dela, a mala foi encontrada na quarta-feira à noite, depois da minha palestra, acharam a mala. Então, aí a minha mala não sumiu nada de dentro da minha mala, estava tudo lá. Agora, uma mulher que reclamou, que se queixou, as joias dela sumiram. A minha mala estava intacta, não sei como que conseguiram abrir uma mala com cadeado, mas abriram e levaram os pertences, e a minha não levaram nada. Então eu quero encorajar você, não reclame, saia do lugar e faça alguma coisa, porque se a gente não fizer alguma coisa, o bicho pega, e aí a gente perde a noção. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma, a gente perder o controle, porque a gente passa a se queixar. Então eu quero encorajar você, não reclame, não importa o que vai acontecer, não reclame. Sumiu o meu sinal aqui, eu vou prosseguir sem a tecnologia, amém? Eu não sei o que aconteceu, mas sumiu o meu sinal. Então vamos em frente. Jesus encontrou com o paralítico. E agora? Jesus chega para o paralítico no versículo 6 e diz assim: você quer ser curado? Como que ele se comportou? Ele disse assim: sempre tem alguém que entra na minha frente. Ninguém me ajuda. E aí eu vendo isso, o que eu lembrei? Esse homem, diante de Jesus, ele poderia ter dito: sim, Senhor, eu quero ser curado. Mas ele optou por mimimi. Será que a gente conhece alguém assim? Mimimi? Provavelmente Jesus falou: e aí, irmãozinho? Naquela linguagem dos jovens, o que você quer? Quer ser curado? E aí ele falou: Jesus, eu queria tanto, mas ninguém me ajuda. Sempre chega alguém na frente. Às vezes você está conversando: e aí, irmão? Eu não consigo namorar. Meu namoro acabou. Eu perdi o emprego. Eu estava indo para o trabalho, o pneu do carro furou. É um mimimi. Será que você conhece alguém cheio de mimimi? Não olha para o lado. Será que a gente conhece alguém cheio de mimimi? Ninguém me ajuda. Cara, você não consegue andar? Se arrasta. Eu estourei os 2 tendões. E aí eu arrumei aquela muleta canadense. Primeiro em 94, eu estourei o tendão da perna esquerda. Aí aquela muleta prende aqui, eu seguro aqui. E aí com aquela muleta, a princípio eu tive que descer a escada me arrastando.
Mas depois eu fui me esforçando e comecei a subir e descer escada com aquela muleta. Eu vi que dava para empurrar o carrinho no supermercado para fazer feira. Eu vi que dava para apertar a embreagem do carro com a bengala da muleta. E aí eu trabalhava de taxista, a minha perna esquerda operada, esticada para um lado, eu mudava a embreagem com aquela muleta. Eu só usava o pé quando entrava o passageiro, para o passageiro não assustar. Quando eu estava sem passageiro, a muleta era a minha bengala. Faça alguma coisa, usa a muleta, se arrasta, mas não fica se queixando. Mas a tendência da gente é: Senhor, não consigo, queria tanto. Eu já joguei a toalha, sabe? Eu estou aqui na igreja, mas estou empurrando com a barriga. Eu queria tanto encontrar uma família. Queria tanto casar. Irmãos, casar é um desafio. Você tem a paixão, que é como uma chama, depois ela apaga. Aí fica o quê? O compromisso de se manter firme, de se esforçar para ver qualidades no cônjuge. Mas muitos não estão dispostos a pagar o preço de manter o compromisso até o fim, porque aquela coisa de, eu quero estar junto, ele está dormindo no banquinho da praça, tem aquele ronquinho, né? Aí no começo, a paixão, nossa, que lindo. Depois que a paixão, a chama apagou, nossa, parece um trovão esse ronco, mano. Ele estava namorando, ela, né? Ela era magrinha. A minha esposa, gente, ela não doava nem sangue. Sabe o que é isso? É menos de 50 quilos. E aí você está namorando, você vê, você fala, uau, linda. Aí uma gravidez, duas. Aí você olha, Senhor, tem misericórdia. Mas o que é que ficou? Ficou o compromisso, gente. E agora tem que ter aquele esforço. Ela fala assim, eu vou no cabeleireiro, você fica ali. Ela foi no cabeleireiro, ela vai voltar. Ela foi no cabeleireiro, ela vai voltar. Aí quando ela entra, você fala, ficou linda! Eu ainda não sei o que ela fez. Uau! E aí ela fala, você gostou? A sobrancelha, eu falei, eu estou vendo. Ficou legal, ficou bom para chuchu, parabéns. Não, você cortou 2 dedos do cabelo, isso não é da minha natureza. Eu estou tentando mudar, eu estou tentando me esforçar para poder viver bem com o outro, para viver bem com os irmãos, para viver bem na igreja. Não adianta ficar reclamando, isso não vai mudar. Não está feliz? Busca outro lugar. Somos um movimento cristão que muda, que está junto, que espalha, e a gente não sabe onde que vai estar daqui 5 anos, e assim a gente vai, gente, sem ninguém ter Alzheimer na igreja. Porque a coisa está sempre mudando. Glória a Deus por isso. Estamos sempre em mudança. E Jesus, ele foi incrível, porque ele falou assim, olha, eu vou tirar você desse canto que colocaram você, ou que talvez você mesmo se permitiu ficar aí. Eu vou trazer você agora para o centro. Para de se queixar. Pega a tua maca, levanta e anda. Deixa de mimimi. Faça alguma coisa. Estamos voltando para os setores. Foi ótimo estar aqui durante 4 anos. Eu particularmente evoluí tanto como cristão. Quase todo domingo eu tinha que fazer uma pregação na nova geração. E aí eu pensava, os irmãos vêm de longe, eu não posso chegar para os irmãos e falar, eu vim compartilhar meu tempo com Deus.
Não, eu sentava no computador, passava dias, horas, estudando, para preparar o melhor, para encorajar, para animar, e o resultado disso, eu me tornei um profissional ainda melhor. Mas foi a igreja que me deu a grande oportunidade. E aí, você está aproveitando? Você está ouvindo que está tendo mudança, não é isso? Isso significa que mais gente vai ter que servir? E aí, você já se apresentou para servir? São muitos os ministérios, muitas as necessidades, e a mudança requer o quê? Servir. Eu já servi em tudo quanto foi área da igreja, eu já servi até no louvor, vocês acreditam nisso? Eu lembro, cheguei lá no coral, cheguei até a liderar o louvor. Eu tinha dificuldade para reger. Antigamente não tinha instrumento, então você tinha que... E aí eu não sabia cantar e fazer isso aqui, então eu fazia assim. Eu lembro uma vez o pregador falou, você que está nos visitando, você achou que o líder do louvor aqui ia agarrar você, né? Porque... Mas eu estava lá dando todo o coração, eu chegava a estourar a aliança, porque não tinha instrumento, então você tinha que chegar lá e, estou subindo, Senhor, estou subindo, chegava lá, a aliança estava quebrada. Quantas alianças eu tive que comprar para animar os irmãos, e aí eu me empolguei, achei que eu era cantor, e fui tentar um teste no coral da igreja, cheguei lá no ensaio, cantei, a mulher falou, é um tenor? Vai lá com os tenores, mas eu cantava melodia, tenor, aí fui lá com os tenores, aí tinha que cantar lá em cima, eu dava cada desafinada para a mulher não perceber, eu recolhia a voz, então eu vinha e fazia, e não saía nada, e aí a mulher, ela falou, para um pouquinho gente, está faltando uma voz, eu falei, gente, como que essa mulher percebeu? Tanta gente aqui, e ela percebeu que estava faltando uma voz, e ela falou, e é dos tenores. E aí eu falei, ela falou, vem, faz favor, irmão. Aí eu fui lá, canta um pouquinho. Aí eu cantei, dei aquela desafinada, e aí, com muito carinho, ela falou assim, irmão, muito obrigado, mas você vai servir em outro ministério. Eu fui dispensado. Mas Jesus, ele trouxe esse homem para o centro. Ele trouxe esse homem, agora é com você. Pega a sua muleta, levanta e anda. E aí eu quero dar alguns desafios. Você que é casado, qual foi a última vez que você saiu para almoçar ou jantar com a sua esposa? E você perguntou para ela assim, querida, o que você vê em mim que eu preciso mudar? Querida, o que você vê que é mais difícil no nosso casamento? Essa semana eu tive conversa com a minha mulher, praticamente toda semana a gente conversa. E eu percebo que ela sempre vê coisas em mim que eu preciso mudar. Eu acho que isso só vai terminar no meu último suspiro. Você que é solteiro, que tem um irmão, uma irmã, que você tem amizade de muitos anos, você já perguntou para esse irmão, para essa irmã, o que você vê em mim que você acha que eu poderia mudar? Jovens, o Gabriel Jesus, que é o centroavante da seleção brasileira, ele morava no Periperi, na Raposo Tavares, uma comunidade carente. E ele tinha tudo para não dar certo, embora ele tinha um talento, era ótimo, é ótimo para jogar futebol. E aí o Palmeiras contratou mentores. Qual é o papel do mentor? Ele já jogou o futebol em alto nível, e ele tinha a função de apontar o caminho
para o Gabriel, Gabriel, Jesus, não vai por ali, vem por aqui, vem, isso, não vai para lá, é por aqui. Eu quero encorajar você que é jovem. Você acha que sabe, você não sabe. Você acha que sente, você não sente. Você ainda é muita emoção. O galo não cantou ainda na sua vida. Pedro, quando se converteu, ele passou, Paulo, quando ele se converteu, ele passou 3 anos no deserto. O deserto é a escola do Senhor. O cristão que ainda não passou pelo deserto, ainda não está pronto. Mas a gente acha, não, eu nasci na igreja, eu acho que eu estou pronto. Não, você ainda não está pronto, porque o galo ainda não cantou. Pedro falou, Jesus, eu vou onde o senhor for. Jesus falou, onde eu vou você não pode ir, porque o galo ainda não cantou. Eu vou ter que resgatar você. Irmãos, o galo já cantou na minha vida. Eu tinha 5 empregos antes de me tornar cristão. E depois eu fui largando meus empregos e cheguei a não ter nenhum. E a minha mulher grávida. E ela chorava, e eu pensava, essa criança vai nascer com problemas. Porque a minha mulher está chorando. Porque a situação aqui em casa estava difícil. Mas Deus é bom. Eu passei pela tempestade. Eu lembro da minha mulher falar, acabou o gás. E eu fui numa distribuidora e falei, estou dando um cheque, mas não tem fundo. Mas eu estou me comprometendo que ainda hoje eu vou vir aqui trocar esse cheque. O senhor pode me dar um bujão de gás? E ele falou, pode levar. Eu levei o botijão de gás, o meu carro estava com o motor para fundir. Eu peguei aquele motor, peguei aquele carro, fiz uma corrida, que deu, assim, sobrou R$2 do valor do bujão. Eu fui lá e dei o dinheiro para o moço. E ele me deu o bujão. Depois eu recebi a ajuda da igreja, a igreja me ajudou. Reformaram o motor do meu carro. Quando eu estourei o tendão, os irmãos me ajudaram financeiramente. Irmãos, o galo já cantou na minha vida. E eu sei que muitos aqui, o galo já cantou. Você é um cristão experimentado. Você sabe o que é ter muito e o que é ter pouco. Mas vocês, jovens, vocês ainda não sabem. Então eu quero encorajar você. Escolha uma pessoa mais velha, um mentor. Ouve a opinião do mentor. Porque o galo já cantou. Ele vai poder te ajudar. Não vai fazendo as coisas sem buscar conselho. Jesus deixou bem claro. Faça discípulos, continue a ensinar e cuide um do outro. Mateus 28, 18 a 20. E você que está nos visitando, quero encorajar você. O cristianismo não é o que aponta o dedo. O cristianismo é aquele que ouve, se coloca no lugar do outro e vamos juntos mudar as coisas que a gente precisa mudar para poder glorificar o nome de Deus. E assim a gente vai caminhando, um cuidando do outro, até Jesus voltar. Então, por favor, curve sua cabeça e vamos terminar com uma oração.